crianças, recém-nascidos, bebês. Seja qual for a palavra que escolher usar, eles são nossas criações mais preciosas na Terra. Quando embalamos nossas crianças pequenas, assistimos maravilhados elas tentando entender o mundo ao redor. Ficamos felizes ao escutar a risada de um bebê, assustados quando um bebê chora, extasiados quando os observamos dormindo em paz em seus berços. Tudo o que queremos é que nossas crianças sejam saudáveis e felizes. Como pais, aprendemos que nosso dever mais importante é proteger nosso bebê. Pais dirigindo com cuidado quando pegam seu bebê no hospital, mães nervosas ao amamentar pela primeira vez. Torna-se instintivo querer proteger e abrigar esses seres indefesos. Isso tornou ainda mais desolador quando, em março de 1896, o corpo de um bebê foi descoberto no rio Tâmisa. A cidade de Londres entrou em choque quando o assassino foi desmascarado. Seu nome era Amelia Dyer, e ela era paga para encontrar pais adotivos para crianças indesejadas. Mas ela não se importava com os bebês que abrigava. Muito pelo contrário. Ela os assassinava por dinheiro. O correspondente da agência de notícias Associated Press, Brad McCombs, relatou que as autoridades dizem que o motivo de uma mulher de Utah para matar 6 de seus recém-nascidos veio de seu vício em drogas. Em 2014, quando a história de uma mãe de Utah, que ao longo de 10 anos sufocou e asfixiou seus recém-nascidos, chegou aos noticiários, foi recebida com horror. Há algo tão fora desse mundo e tão sinistro em mulheres que assassinam bebês que é quase impossível de se acreditar. E mesmo assim, uma das assassinas em série mais eficientes do mundo fazia exatamente isso. Por 30 anos, de 1869 a 1896, Amelia Dyer assassinou aproximadamente 400 bebês, enquanto tinha uma fazenda de bebês na Inglaterra, na era vitoriana. Porque uma enfermeira treinada, encarregada de cuidar de recém-nascidos, os assassinava. Para Amelia Dyer, isso rendia dinheiro. Durante sua vida adulta, Amelia teve uma fazenda de bebês, um negócio que permitia que mulheres tivessem um rendimento decente em uma época na qual a outra única opção era o trabalho doméstico. Por uma pequena taxa, Amelia levava bebês indesejados para sua casa e cuidava deles, com a promessa de encontrar uma família adotiva amorosa. Mas, no lugar disso, ela matava as crianças, o que permitia a ela fazer circular por sua casa dúzias de bebês durante todos os anos, acumulando uma grande riqueza neste processo. Amelia Dyer nasceu Amelia Hobley em 1837 em Pyle Marsh, uma pequena vila perto de Bristol, Inglaterra. Ela era a mais nova dos 5 filhos de Samuel e Sarah Hobley. Amelia não cresceu na pobreza. Sua família estava bem posicionada. Seu pai, Samuel, trabalhava como sapateiro mestre, um ofício que seu irmão mais velho, Thomas, acabaria seguindo. Não se sabe muito sobre a infância de Amelia, mas sabemos que era uma mulher educada. Seus pais levavam a educação muito a sério e enviaram Amelia para uma escola nacional operada pela igreja para crianças da classe trabalhadora até ela ter cerca de 14 anos. Diferentemente da grande maioria de crianças de sua época, Amelia sabia ler e escrever de modo competente. Foi durante esse tempo que ela desenvolveu amor pela literatura e poesia. Apesar da infância confortável de Amelia, ela não pôde escapar da tragédia. Um de seus momentos que mais a influenciou quando menina foi testemunhar a deterioração de sua mãe, Sarah, que contraiu tifo aos 45 anos. Quando adoeceu, Sarah começou a ficar louca. A doença provocava delírios, alucinações e ataques de mania. Amelia, que às vezes era encarregada de cuidar de sua mãe, assistiu de perto Sarah enlouquecer. O tifo epidêmico era comum nas áreas pobres e superpovoadas como Pyle Marsh, e sua mortalidade chegava a 60%. Dadas as condições de pobreza e falta de saneamento da Inglaterra vitoriana, não é difícil imaginar a mãe de Amelia rapidamente sucumbindo à doença. Amelia se sentia impotente. Vanessa vai abordar o aspecto psicológico aqui e durante todo o episódio. Por favor, atentem-se ao fato de que Vanessa não é psicóloga ou psiquiatra, mas pesquisou muito para este programa. Obrigada, Greg. Traumas de infância podem ter efeitos duradouros no desenvolvimento de assassinos em série.
No artigo Fatores de Risco Neurodesenvolvimentais e Psicossociais em Assassinos em Série e Assassinos em Massa, de 2014, os pesquisadores notam como estressores psicossociais incluíam eventos traumáticos significativos durante a infância, como a morte de um familiar próximo, cirurgia ou doença grave, abuso psicológico, físico e ou sexual. Dada a criação relativamente privilegiada de Amélia, não é difícil imaginar como um evento tão chocante como ver a deterioração mental da própria mãe e, finalmente, sua morte pode tê-la traumatizado. Esse trauma pode ter alterado seu entendimento da dureza do mundo ao seu redor e a preparou para matar mais tarde. Mas havia uma vantagem em assistir a descida de sua mãe à insanidade. Amélia aprendeu como eram os sintomas da doença mental. Ela os memorizou para o caso de um dia precisar simular uma doença. Após a morte da sua mãe em 1848, mandaram Amélia morar com sua tia em Bristol e trabalhar como aprendiz de uma fabricante de espartilhos. Durante esse período, por alguma razão, ela se afastou do resto de sua família. Ela raramente se comunicava com o pai ou com os irmãos. Em 1859, seu pai morreu de bronquite e seu irmão mais velho herdou a sapataria do pai. Aos 24 anos, Amélia se mudou para uma pensão no número 2 da Trinity Street. Foi ali que ela começou a se encontrar com um homem chamado George Thomas, um pensionista de 57 anos. George Thomas era um mestre carvoeiro e dourador que tinha recentemente perdido a esposa. Ele e Dyer começaram um relacionamento e 5 meses depois da morte de sua primeira esposa, George e Amélia se casaram. É interessante notar que ambos, Amélia e George, mentiram suas idades na certidão de casamento. Amélia, que tinha 24 anos na época, disse que tinha 30 e George disse que tinha 48. O casamento em si foi simples. Eles se casaram no cartório de registro de Bristol, sem a presença de nenhum membro de suas famílias na cerimônia. Amélia alegava estar afastada do resto de sua família, apesar de nunca dizer a razão. Depois de alguns anos de casados, Amélia entrou na Enfermaria Real de Bristol e começou seu treinamento de enfermeira. A mudança de carreira fazia sentido. Ela era naturalmente uma cuidadora, como se viu quando ela cuidou de sua mãe durante a doença. A enfermagem, enquanto profissão, se tornava uma carreira cada vez mais respeitável, graças em grande parte aos esforços da enfermeira e ativista social Florence Nightingale. A Inglaterra vitoriana foi um período de industrialização em massa, especialmente nas cidades grandes. Por causa disso, havia uma enorme discrepância de classes entre a classe alta, a classe trabalhadora e os pobres. A vasta maioria das pessoas era bastante pobre, vivia nas ruas, em pensões lotadas ou em albergues. Os homens da classe trabalhadora normalmente estavam em 3 categorias: trabalhadores, artesãos ou da classe trabalhadora educada. Havia uma ampla gama de meios para se ganhar a vida honestamente, desde vender comida e produtos com carrinhos até achar um caminho, se possível, dentro de indústrias como a fabricação de pianos, a tecelagem de seda ou a fabricação de cerveja. Mas, para mulheres como Amélia, sobrevivendo em uma cidade grande como Londres não era sempre tão fácil, especialmente se você fosse pobre ou da classe trabalhadora. Vender flores, entregar leite, uma profissão raramente exercida por homens na época, ou trabalhos domésticos eram os meios existentes. Mas as 2 carreiras mais comuns para mulheres eram em fábricas ou na rua. Muitas mulheres trabalhavam em fábricas por longas e árduas horas, operando máquinas e inalando fumaça tóxica. As condições eram absolutamente terríveis. Tão terríveis quanto era o aumento desenfreado de prostitutas. Dizia-se que 1 em 12 mulheres na Inglaterra vitoriana era trabalhadora do sexo. Então, quando Florence Nightingale voltou da Guerra da Crimeia e criou a escola de enfermagem no Hospital St. Thomas em 1860, abriu uma nova profissão para as mulheres. A escola mudou drasticamente o modo como a enfermagem era vista. Amélia mergulhou totalmente na profissão burguesa quando se inscreveu para estudar na enfermaria de Bristol. Podia não ser um trabalho glamuroso, mas garantia para Amélia uma vida honesta. A vida de enfermeira era dura. Na maior parte do tempo, Amélia trabalhava em turnos de 16 horas
da manhã até tarde da noite. Amélia aprendeu que um dos mais importantes aspectos de ser uma enfermeira era ficar emocionalmente distante daqueles de quem cuidava. Ela criou uma armadura exterior e tornou-se muito independente. E mesmo Amélia nunca adquirindo conhecimento médico geral, pois isso era estritamente reservado aos doutores, ela se familiarizou com anestesias e com a habilidade de aliviar dores e infecções. E, como uma enfermeira, ela também aprenderia as funções básicas de uma parteira. Aos 26 anos, Amélia engravidou de seu primeiro filho. Quando não podia mais esconder sua gravidez, ela foi forçada a parar de trabalhar como enfermeira e passou a depender dos rendimentos de seu marido, George. Em 1864, Amélia deu à luz a uma garotinha, Ellen Thomas. Mas seu novo bebê não foi a única mudança significativa na vida de Amélia. Na mesma época, ela conheceu uma parteira chamada Ellen Dane. Esse encontro alteraria o rumo da vida de Amélia. Ellen Dane era uma parteira que ficou pouco tempo hospedada com Amélia e George em Bristol. Como parteira, a profissão de Ellen era ajudar mulheres na gravidez e ajudar no parto da criança. Como parte de seu treinamento de enfermeira, Amélia tinha aprendido as funções de uma parteira e, portanto, estava familiarizada com a profissão de Ellen Dane. Entretanto, a senhorita Dane normalmente fazia mais do que apenas cuidar da criança. Muitas das mulheres que a procuravam o faziam na esperança de que ela fosse discreta, pois haviam engravidado fora do casamento. Amélia descobriu que Dane prestava outro serviço a essas mulheres com bebês ilegítimos, um que se mostrava lucrativo: cuidar dos bebês para a adoção em uma fazenda de bebês. Em 1834, 3 anos antes de Amélia nascer, o parlamento aprovou a emenda à Lei dos Pobres, comumente conhecida como Nova Lei dos Pobres. Parte dessa lei dizia que o pai não era mais financeiramente responsável pela criação de uma criança ilegítima. Essencialmente, um homem podia engravidar uma mulher com quem não fosse casado e nunca precisar sustentar monetariamente a criança. O alvo, é claro, era coibir relações pré-nupciais e preservar a moral. A pobreza era crescente na Inglaterra naquela época e um dos grupos que mais sofria eram as crianças. Como muitas mulheres não podiam sustentar seus filhos, eles eram frequentemente abandonados nas ruas. Quando Amélia andava por Bristol ou Londres, ela era constantemente assombrada por crianças implorando dinheiro para comprar comida. Ou pior, ela via corpos de crianças mortas nas sarjetas. Na verdade, a nova lei dos pobres falhou em deter ou diminuir a taxa de nascimentos ilegítimos. Quando Amélia conheceu Ellen Dane, no meio dos anos 1860, gravidez e partos ilegítimos, na verdade, estavam crescendo. Quando o problema se tornou uma crise, mulheres pioneiras desenvolveram uma profissão: cuidar de bebês até a adoção em fazendas de bebês. Essencialmente, por uma taxa razoável, mulheres grávidas que procuravam discrição pagavam mulheres como Ellen Dane para cuidar do bebê recém-nascido e encontrar um lar adotivo. Era um modo fácil de ganhar dinheiro e oferecer algum consolo às mães. Amélia ficou intrigada. Ellen ficou feliz em ensinar os truques sobre as fazendas de bebê. Ela também se vangloriava do dinheiro que ganhava com isso. Mas esse não era o único segredo da ocupação que Ellen tinha para revelar. Amélia ia aprender que tal trabalho estava longe de ser a solução humana que deveria ser. Era algo totalmente infame, e Amélia estava pronta para mergulhar nisso. Em 1864, na época em que Amélia teve seu primeiro filho, aos 26 anos, ela conheceu uma parteira que também cuidava de bebês para adoção, em uma fazenda de bebês. As fazendas de bebês traziam algum alívio para as mães jovens e destituídas que queriam manter a gravidez ilegítima em segredo. Mas para Amélia, isso se tornou uma maneira de ganhar dinheiro fácil. Na verdade, os orfanatos rejeitavam uma criança se soubessem que ela havia nascido fora de um casamento, aceitando apenas crianças de mães solteiras se soubessem que o pai tinha falecido.
Nesses tempos difíceis, muitas mães tinham os filhos e então os abandonavam nas ruas para morrer. Uma reportagem do Clifton Chronicle de 1856 dizia: na manhã de sábado, o corpo de uma criança foi descoberto, embrulhado em um jornal velho, no caminho entre o observatório e Clifton Down. Artigos assim não eram incomuns. Se uma mãe não abandonasse seu filho na rua, muitas vezes ela mesma sufocava a criança. O surgimento das fazendas de bebês ofereceu uma alternativa animadora para a realidade impiedosa de viver na Inglaterra da Rainha Victoria. Ellen Dane originalmente era de Southport, Inglaterra, antes de ir viver com Amélia e George como pensionista. Logo após se mudar, Ellen Dane mostrou para Amélia como usar sua casa como uma fazenda de bebês. Amélia rapidamente percebeu que sua amiga estava longe de ser uma salvadora para essas mulheres. Algumas cuidadoras nas fazendas de bebês agiam honestamente, mas Ellen Dane era uma das muitas que não agia assim. Dane negligenciava os bebês e embolsava o dinheiro destinado a eles. Ela mal os alimentava, dava álcool e drogas para eles ou sufocava até a morte. E quando um bebê acabava morrendo, o certificado de óbito apenas dizia que a criança simplesmente tinha morrido. Como a mãe já tinha abandonado o bebê, ninguém procuraria pela criança ou sentiria sua falta. O bebê simplesmente desaparecia. Era um modo fácil, mesmo que desalmado, de se ganhar algum dinheiro se isso fosse necessário. A necessidade logo se fez presente. Em 18 de outubro de 1869, o marido de Amélia, George, faleceu aos 67 anos. Amélia era agora uma jovem viúva com uma criança para cuidar. Para todos os efeitos, Amélia poderia ter voltado a ser enfermeira ou procurado sua família e pedido ajuda. Mas Amélia, quase imediatamente, viu nas fazendas de bebê um modo de pagar as contas. O pagamento imediato era tentador demais para ser recusado. Amélia se encaixa no perfil dos dois tipos de mulheres assassinas em série: a que mata por dinheiro e o anjo da morte. As que matam por dinheiro o fazem apenas para lucrar. De acordo com Michael Kelleher e C.L. Kelleher, no livro escrito por eles em 1999, O Assassinato Mais Raro, a Mulher Assassina em Série, a definição desse tipo de assassina é uma mulher que sistematicamente assassina indivíduos por dinheiro. Essas mulheres são totalmente desprovidas de emoções e não sentem nenhum tipo de compaixão. Tudo o que Amélia tinha aprendido quando estudou para ser enfermeira. Antes de abrir sua fazenda de bebês, Amélia decidiu que seria melhor se livrar da sua filha, Ellen. Em 1869, Amélia deu sua filha para outra pessoa. A decisão de Amélia de dar sua filha não surgiu da vontade de protegê-la. Ela não estava tentando poupar a criança dos crimes hediondos que iria cometer. O que desejava era ter uma boca a menos para alimentar e mais dinheiro para seu bolso. Não está claro para quem Amélia deu sua filha. Entretanto, no censo de 1871, Ellen Thomas está listada como uma órfã que vive em Stoke Bishop, nos arredores de Bristol. De acordo com os Kellehers, aquelas que matam por dinheiro como Amélia são também tipicamente organizadas, inteligentes, engenhosas e cuidadosas ao cometer seus crimes. Consequentemente, demora muito para que desconfiem de que fazem algo errado e frequentemente se mostram adversárias difíceis para as forças da lei. Amélia era tudo isso: inteligente, organizada, engenhosa e ardilosa. Um dos elementos chaves na sua empreitada apareceu na hora em que abriu seu negócio. Ela usava pseudônimos quando publicava anúncios ou lidava com clientes. Amélia publicou seu primeiro anúncio perto do fim de 1869, logo depois da morte de George. Em seus anúncios, Amélia variava entre os nomes Senhora Harding e Senhora Smith. Usando vários nomes falsos, Amélia podia proteger sua identidade verdadeira e evitar ser detida pelas autoridades. Ela se distanciava de sua atividade criminosa, um movimento inteligente e calculista para quem mata por dinheiro. Um dos anúncios dizia:
Casal adota criança saudável. Agradável casa no campo. Condições: 10 libras. Harding, ao cuidado de Shipletter Exchange, Stokes Croft, Bristol. Amélia cobrava algo entre 10 e 80 libras por bebê, o que seria hoje algo entre 1.300 e 10 mil dólares. Depois que o anúncio era publicado, uma mulher que necessitasse respondia. Se ela estivesse nos estágios finais da gravidez, ia morar com Amélia na casa dela em Totterdown, um subúrbio de Bristol. Quando o bebê nascia, ela se oferecia para cuidar da criança por uma taxa semanal ou adotava a criança por uma taxa única. Ou, se a mãe que respondesse o anúncio já tivesse o bebê, Amélia se oferecia para abrigar o bebê e encontrar um casal para adotá-lo. Não está claro exatamente quantos bebês ela mantinha ao mesmo tempo, mas é fácil imaginar que ela mantinha a casa cheia. Nunca houve uma explicação clara de quando ela decidia matar ou que método usaria. Podia ser porque a casa estivesse ficando muito cheia e ela precisasse de espaço, ou se uma conta estivesse atrasada e ela precisasse de dinheiro imediatamente. Às vezes ela se irritava com um bebê que chorava muito alto. Seus métodos vinham diretamente do que tinha aprendido com Ellen Dane: sufocamento, fome e envenenamento. Se ela escolhia sufocar uma criança, às vezes ela o fazia enquanto ajudava a mãe a parir. Quando o bebê saía do ventre, ela o sufocava e o impedia de respirar pela primeira vez. Assim, parecia que era um natimorto. Tal ato também se encaixa em outra classificação de assassinas em série: anjos da guarda das crianças. De acordo com a investigadora criminal Patty Brown, os anjos da guarda das crianças são assassinos em série, principalmente mulheres, com treinamento em cuidados infantis, que sufocam recém-nascidos. Ela explica que os sinais de sufocamento aparecem de forma diferenciada nos bebês. Por causa disso, fica mais difícil dizer quando um bebê foi assassinado em um exame médico. Amélia sabia exatamente como enganar a mãe e o médico que assinava o atestado de óbito para que pensassem que a criança era um natimorto e não uma vítima de assassinato. Mas se os bebês já tivessem nascido e estivessem sob seus cuidados, ela às vezes os deixava morrer de fome. O som do choro de bebês na casa ficava cada vez mais alto, mas Amélia apenas olhava para os bebês com indiferença, ignorando os pedidos por comida. No final, o som do choro sempre parava e Amélia encontrava outro bebê para ocupar aquela vaga. Diferentemente de muitos assassinos em série que planejam seus homicídios e fazem deles eventos monumentais, os assassinatos de Amélia eram um acontecimento diário. O tempo todo ela estava cercada de bebês e os assassinava lentamente, um a um. Ela os via como um investimento. Ela frequentemente usava um veneno chamado Godfrey's Cordial, um remédio derivado do ópio dado a recém-nascidos e crianças pequenas no século XIX. Ele continha doses pesadas de ópio. Amélia enchia uma colher com a droga e a despejava na boca do bebê. O bebê rapidamente adormecia e nunca acordava. É difícil entender hoje como uma mulher, especialmente uma enfermeira, ficava em paz com o assassinato de crianças inocentes. Mas as atitudes de Amélia quanto ao infanticídio refletiam sua época. E, legalmente, provar que um bebê tinha sido assassinado era difícil, o que dificultava acusar uma cuidadora de homicídio. Tragicamente, a morte de crianças na Inglaterra vitoriana era frequentemente vista como uma bênção disfarçada para ambos, a mãe e o bebê. Mesmo um clérigo, quando discutia a morte de um bebê com sua congregação, pregava que a morte da criança permitia à mãe facilmente retornar ao caminho da indústria da honestidade. A morte era uma ocorrência diária na Inglaterra vitoriana. Como enfermeira, Amélia tinha aprendido a se manter emocionalmente afastada de seus pacientes, incluindo os bebês. Considerando seu treinamento e a atitude geral de sua sociedade quanto à morte de crianças, é fácil ver como Amélia não sentia remorso por tirar a vida de um recém-nascido. E ela era bem paga por seus crimes. Na época, a típica mulher trabalhadora podia esperar ganhar cerca de 1 libra por semana. Amélia, com a fazenda de bebês, ganhava no mínimo 5 libras por bebê.
Mas outro elemento pode ter contribuído com a falta de arrependimento de Amélia em relação ao assassinato de crianças. Na época em que montou sua primeira fazenda de bebês, no fim de 1869, Amélia começou a tomar uma droga conhecida como láudano, hoje conhecida como ópio. O ópio era barato e popular naquela época. Era uma droga derivada do ópio com morfina e codeína, o que a fazia altamente viciante. O ópio era demasiadamente prescrito para aliviar praticamente todas as dores. Dor de dente, dor de cabeça, insônia, o que você imaginar. O número de viciados crescia, especialmente entre as mulheres. Depressão, histeria, dores menstruais, deformidades. Se havia um mal-estar, tudo que uma mulher precisava era tomar ópio. O parlamento acabaria aprovando o Ato da Farmácia, destinado a restringir a oferta de drogas como o ópio. Mas para Amélia, uma enfermeira, conseguir um frasco não era muito difícil. Especula-se que seu vício em ópio e morfina podem tê-la ajudado a digerir emocionalmente o ato hediondo de assassinar bebês. Quando Amélia tinha a fazenda de bebês há 1 ano, sua mentora Ellen Dane teria que fugir da Inglaterra para os Estados Unidos. A história de como Dane operava se espalhava e ela não podia arriscar ser presa. Nunca mais se ouviria falar dela. A possível captura de sua amiga poderia ter feito Amélia pensar melhor, mas isso nem passou por sua cabeça. Ela sabia que seus pseudônimos a protegiam de qualquer ligação com Dane. Mas seria a prisão e o julgamento de outra cuidadora de bebês que daria o primeiro sinal para Amélia e faria ela se esconder. Margaret Waters, nascida em 1835, tinha uma fazenda de bebês e vivia e trabalhava em Brixton, sul de Londres. Como Amélia Dyer, ela começou a cuidar de bebês para pagar as contas depois da morte de seu marido. Como Amélia estava começando sua própria fazenda de bebês no final dos anos 1860, as duas mantinham relacionamento comercial e cuidaram de alguns bebês juntas. Como Amélia, Margaret matava os bebês de fome ou envenenados. Mas, diferentemente de Amélia, Margaret tinha ajuda de sua irmã, Sarah Ellis. O que levou à queda de Margaret foi fazer negócio com uma cliente que queria acompanhar o bebê que estava sendo cuidado. O que não era normal quando falamos de fazendas de bebês. Em maio de 1870, Robert Cohen descobriu que sua filha de 17 anos estava grávida e decidiu buscar ajuda para esconder sua gravidez. Ele viu um anúncio que dizia: adoção. Um casal respeitável deseja a responsabilidade total sobre uma criança para criá-la como filha deles. Eles estão em posição de oferecer todo o conforto. Mas a senhora Willis era, na verdade, a amiga de Amélia, Margaret Waters. Margaret concordou em abrigar a criança, John Walter Cohen. Pouco depois de entregar a criança para Margaret, Robert ofereceu mais dinheiro se ela permitisse que ele visitasse John, para checar como ele estava. Margaret não gostou nem um pouco da ideia, porque o pequeno John estava lentamente morrendo de fome em sua casa. Para a infelicidade de Margaret, Robert Cohen se tornara um cliente insistente e nada o abalava. Sentindo que algo estava errado, Robert Cohen e a polícia chegaram na casa de Margaret em 11 de junho de 1870. Eles bateram no número 4 da Frederick Terrace, Brixton, e fizeram uma descoberta chocante. 10 bebês, John Cohen entre eles, estavam para morrer por negligência e fome. Em quase todos os casos, o bebê estava drogado com ópio. Um médico, que foi levado ao local, viu o corpo frágil de John Cohen e imediatamente o levou para uma ama de leite confiável. Mas apesar de ter sido cuidado, John morreu. Amélia, agora com 30 e poucos anos, leu sobre a prisão de Margaret e Sarah nos jornais. Quando o julgamento começou, em setembro, foi uma sensação na mídia. Pela primeira vez, o público tomou conhecimento dos atos sórdidos de algumas cuidadoras nas fazendas de bebês. Um dos momentos mais doloridos do julgamento foi o testemunho do Dr. George Puckle, o médico presente no local da descoberta e da prisão. Se referindo ao pequeno John Cohen, o Dr. Puckle disse:
O corpo estava extremamente magro, os ossos quase saíam pela pele. Estava miserável, nada além de pele e osso. Eu fiquei quase meia hora na casa e nenhum dos bebês chorou ou se mexeu. Amélia ficou sabendo de fatos que, sem o conhecimento das autoridades, a conectavam diretamente com Margaret. Ela ficou nervosa. Um parceiro mútuo, Dr. William Harding, estava sendo investigado pela morte de uma atriz devido a um aborto mal sucedido. Foi durante essa investigação que Harding contou a história de um bebê ilegítimo que ele tinha ajudado a nascer um ano antes. A enfermeira que tinha ajudado no parto era a Sra. Harding, um dos pseudônimos de Amélia. Ele disse que a Sra. Harding levou o bebê e acabou o entregando para Margaret Waters. Não se sabe se o bebê morreu enquanto ficou com Margaret, mas a polícia nunca se preocupou em investigar o testemunho do Dr. Harding. Para o alívio de Amélia, ela tinha escapado. A irmã de Margaret, Sarah Ellis, foi absolvida por assassinato, mas se declarou culpada de fraude em relação à fazenda de bebês. Ela seria sentenciada a 18 meses de trabalho forçado. Margaret Waters, por outro lado, foi declarada culpada de assassinato e sentenciada à forca. Em 11 de outubro de 1870, Amélia descobriria ao acordar que sua parceira de negócios, Margaret Waters, tinha sido executada na prisão da Horsemonger Lane, Southwark. O reino de terror da fazenda de bebês de Brixton estava encerrado, e apesar de ter sido condenada por só um homicídio, acredita-se que Margaret foi responsável pela morte de 19 bebês. Um número que logo pareceria tímido, em comparação com Amélia. Não muito depois da execução de Margaret, os jornais começaram a publicar mais extensivamente a rede de fazendas de bebês ligada a Margaret Waters. Cartas foram descobertas, sempre endereçadas a 2 nomes, Sra. Harding e Sra. Smith de Bristol. Apesar do testemunho do Dr. Harding e dessas cartas recém-descobertas, a polícia nunca visitou Amélia. Na verdade, nunca suspeitaram do papel de Amélia nesses crimes hediondos. Mas a apuração da mídia que veio com o julgamento de Margaret fez Amélia se perguntar se seria ainda uma boa ideia ter a fazenda de bebês. O dinheiro era bom e o trabalho era fácil, mas valia a pena se arriscar? Ela decidiu que talvez fosse hora de relaxar e voltar a um trabalho mais honesto, o que para Amélia significava uma viagem ao hospício. Em 1871, aos 34 anos, Amélia se tornou enfermeira no Asilo de Lunáticos de Bristol. Amélia achou o trabalho muito parecido com o de sua carreira de enfermeira. Em outras palavras, duro e árduo, muitas horas e pouco dinheiro. Mas dava a Amélia um lugar para morar, e devido ao seu passado como enfermeira, era bem fácil para ela. Amélia se familiarizou com vários meios de restrição, especialmente quando lidava com pacientes violentos. Camisas de força, luvas de prevenção, algemas de metal, algo como em um filme de terror. Ela passava a maior parte do tempo limpando e alimentando os pacientes, vigiando atividades ao ar livre, dando banho nos pacientes. O salário era de apenas 1 libra por mês, consideravelmente menos que as 5 libras por bebê que ganhava na fazenda de bebês. Os pacientes de Amélia eram mulheres e geralmente eram maníacas suicidas, uma descrição que não se usa na psicologia moderna, ou aquelas que sofriam de melancolia. Algumas das pacientes apresentavam os mesmos sintomas que sua mãe teve antes de morrer. Não demorou para que Amélia se cansasse do trabalho e começasse a buscar outra linha de ocupação. Mas Amélia ainda via os benefícios do hospício. Quanto mais estudava como os pacientes agiam e como eles eram tratados, mais ela percebia que a vida como paciente não era de todo ruim. Podia ser chata, mas garantia um lugar para morar, refeições quentes e algum entretenimento recreativo. Amélia sempre manteve isso na cabeça. Se precisasse fugir, o hospício não era uma opção ruim. Melhor do que a prisão, pelo menos. Ela lembrava do modo como sua mãe agia quando estava enlouquecendo com tifo. Amélia estudava como os pacientes eram tratados no hospício de Bristol. Não tem como exagerar o quanto Amélia era inteligente e calculista. Ela aproveitou seu tempo no hospício para aprender algo que pudesse ser usado a seu favor se fosse necessário.
A vida de enfermeira não durou muito tempo. No início de 1872, Amélia não trabalhava mais no asilo de lunáticos de Bristol. Não é claro se ela foi demitida ou se pediu demissão, mas os registros indicam que ela não estava mais empregada lá. Mas 1872 não foi um ano inteiramente ruim para Amélia. Em algum momento, ela se reencontrou com sua filha, Ellen. Ela também se casou com seu segundo marido naquele outono. William Dyer tinha 27 anos, era analfabeto e trabalhava em uma refinaria de açúcar. Sua posição social estava abaixo da de George. Ele também era 8 anos mais novo que ela, mas não sabia, pois ela tinha dito a ele que tinha 29 anos. Em 1873, Amélia deu à luz a primeira filha que tiveram juntos, Mary Ann, que seria chamada de Polly. E poucos anos depois, daria à luz a um menino, William Samuel. Durante os primeiros anos do casamento, eles viviam com os poucos rendimentos de William e ganhavam mais dinheiro alugando um quarto da casa. Entretanto, após 5 anos de casamento, William perdeu o emprego na refinaria de açúcar. Ele acabou encontrando um novo trabalho em uma fábrica de vinagre. Mas com a casa cheia e uma crise financeira, Amélia decidiu voltar ao seu velho negócio, a fazenda de bebês. Em 1877, cerca de 6 anos após fechar sua primeira fazenda de bebês, seus velhos anúncios voltaram aos jornais. Ela reabriu sua fazenda de bebês em Bristol e rapidamente avançou. Colocava um anúncio no jornal, aceitava o bebê, embolsava o dinheiro, repetia o processo. É difícil dizer quantas mulheres grávidas e recém-nascidos tinha acolhido na sua primeira fazenda de bebês, mas graças às lembranças de Polly Dyer, podemos estimar o ritmo com o qual ela aceitava os bebês. Acredita-se que Amélia abrigasse até 6 bebês ao mesmo tempo. Ela cobrava pelo menos 5 libras por cada um. Ganhava 35 libras em 1 ou 2 meses. No asilo de lunáticos de Bristol, ela ganhava apenas 12 libras por ano. Tudo na operação das fazendas de bebês de Amélia Dyer se encaixa no padrão clássico de mulheres que matam por dinheiro, segundo Michael e C.L. Kelleher, no livro O Assassinato Mais Raro. Isso é amplamente visto no modo como Amélia não se envolvia com as vítimas e como facilmente ligava as mortes com dinheiro. Ela era muito inteligente e calculista, entretanto, se viciava cada vez mais em ópio e isso tornou-se aparente. Suas filhas, especialmente Polly, viam que ela tomava a droga diretamente do frasco. Também é possível que o vício de Amélia em ópio a tenha levado a aceitar bebês em casa constantemente. Ela precisava do dinheiro para comprar a droga que a deixava emocionalmente entorpecida, para continuar a assassinar aquelas crianças inocentes. O que, por sua vez, pode ter causado a necessidade de tomar ópio. Em um ato ainda mais grotesco, Amélia recrutou a ajuda de sua filha Ellen para cuidar das crianças. Ellen não tinha ideia exatamente do que sua mãe estava fazendo. Polly se lembraria do fluxo de bebês e mães, mas nunca estranhou o fato dos bebês não chorarem mais à noite. Polly se lembraria de como ela e Ellen iam à farmácia para pegar garrafas de Godfrey's Cordial. E com um pouco do remédio, os bebês ficavam bem quietinhos. Por aproximadamente 2 anos, Amélia manteve sua fazenda de bebês sem nenhum problema com as autoridades. Ela mantinha a polícia longe usando seus pseudônimos. Amélia nunca pareceu temer que a ligação entre ela e Margaret Waters um dia fosse trazida à tona. Mas como diz o ditado, nada dura para sempre. Quando um bebê morria, um médico e um agente funerário eram chamados. O médico examinava o bebê e então declarava a causa da morte. Mas no meio de 1879, um médico que frequentava a casa de Amélia notou que 4 bebês haviam morrido sob cuidados dela, no espaço de 2 semanas. O médico achou estranho tantos bebês morrerem em tão curto espaço de tempo, enquanto estavam com uma enfermeira muito experiente. Devia haver alguma explicação. O médico procurou as autoridades e levantou suspeitas sobre Amélia Dyer. Poucos dias depois, a casa de Amélia foi inspecionada pela polícia e pelo médico. Eles encontraram os cadáveres dos bebês que inexplicavelmente ainda estavam na casa de Amélia.
Sabendo que esse poderia ser seu fim, Amélia decidiu assumir o controle da situação. Quando a polícia voltou poucos dias depois, descobriram que Amélia tinha bebido 2 frascos inteiros de ópio tentando se suicidar. Para a maioria das pessoas, 2 frascos teriam feito o serviço. Mas a tolerância de Amélia para a droga era altíssima. Ela praticamente tirou uma soneca. Somando a morte dos 4 bebês à sua tentativa de suicídio, os investigadores acreditaram que tinham um caso. Em agosto de 1879, Amélia foi presa e acusada de violar o Ato de Proteção da Vida de Crianças de 1872, uma ofensa que poderia levar Amélia à forca. Mas, para surpresa de Amélia, as evidências contra ela eram circunstanciais. Mesmo os cadáveres apresentando sinais de envenenamento e fome não eram uma prova material de que Amélia tivesse envenenado ou se recusado a alimentar os bebês. Aos olhos do tribunal, Amélia era apenas uma cuidadora ruim. Ela conseguiu escapar da forca e foi condenada por grave negligência. Foi sentenciada a 6 meses de trabalhos forçados na prisão de Shepton Mallet. Mesmo Amélia tendo escapado da pena de morte, a vida não seria fácil para ela. Por 6 meses, ela ficaria em uma das prisões mais antigas e rígidas da Inglaterra. Homens, mulheres e até crianças trabalhavam exaustivamente e viviam em condições terríveis dentro daqueles muros. Em fevereiro de 1880, Amélia Dyer foi liberada da prisão de Shepton Mallet, destruída, maltratada e machucada. Muitos disseram que ela tinha enlouquecido com os trabalhos forçados. A prisão não recuperou Amélia. Ao contrário, a inspirou a mudar seus métodos para evitar ser detida e a encorajou a matar ainda mais. Ela voltaria à sua fazenda de bebês, mas agora com mais inteligência. No próximo episódio, veremos como Amélia continuou matando sem ser incomodada por mais 16 anos. Centenas de mães desavisadas logo entregariam suas crianças para Amélia, e cada uma dessas crianças morreria em suas mãos. O rio Tâmisa se encheria de corpos de bebês vítimas da cruel assassina de bebês de Bristol. Quando a pequena Helena Fry olhou para Amélia Dyer pela primeira vez, não tinha ideia de que estava vendo o rosto de sua assassina. Na verdade, ela enxergou uma senhora de 59 anos, com um jeito carinhoso de vovó. A senhora idosa fez a bebê Helena rir. Helena sorria olhando para sua mãe, mas sua mãe não estava sorrindo. A mãe deu um beijo de despedida em Helena e saiu do pequeno chalé. Conforme via a mãe de Helena desaparecer, Helena começou a chorar. Mas seus gritos rapidamente pararam quando a idosa passou uma fita no pescoço da bebê e puxou. Helena Fry foi uma das últimas vítimas de Amélia Dyer. Seu corpo em decomposição, em um pacote de papel pardo, foi descoberto no rio Tâmisa horas depois de ser jogado no rio. Essa descoberta levou a polícia até a porta da mais potente assassina em série da história. Amélia Dyer começou a assassinar bebês em 1869. Ela transformou seu lar em sua própria casa da morte, matando 400 bebês no espaço de 30 anos. Devido à superpopulação e à extrema pobreza, fazendas de bebês eram um negócio relativamente comum na Inglaterra vitoriana. Mães jovens que não queriam os filhos pagavam uma cuidadora em fazendas de bebês para ficar com a criança indesejada e encontrar pais adotivos para ela. Mas no lugar de cuidar dessas crianças, Amélia as assassinava, embolsava o dinheiro e rapidamente colocava uma nova vítima no berço vazio. Seus métodos eram abomináveis. Ela estrangulava, matava de fome ou envenenava os bebês e depois jogava seus corpos no rio Tâmisa. No episódio anterior, exploramos a infância de Amélia, como quando tinha 14 anos, testemunhou a lenta deterioração mental e morte de sua mãe, Sarah, com tifo. Mais tarde, Amélia se tornou enfermeira, mas perdeu o emprego quando engravidou de sua primeira filha. Ela e o marido, George, tiveram que alugar um quarto para conseguirem pagar as contas. Uma das primeiras hóspedes foi uma parteira chamada Ellen Dane,
que chamou a atenção de Amélia para o negócio lucrativo e sinistro das fazendas de bebês. Quando o marido de Amélia morreu, em 1869, ela abriu sua própria fazenda de bebês para se sustentar. Vanessa vai abordar o aspecto psicológico aqui e durante todo o episódio. Por favor, atentem-se ao fato de que Vanessa não é psicóloga ou psiquiatra, mas pesquisou muito para este programa. Obrigada, Sammy. Como discutimos no episódio anterior, Amélia Dyer era uma assassina por dinheiro. De acordo com os doutores Michael Kelleher e C.L. Kelleher, ela era fortemente motivada pelos ganhos financeiros e era capaz de estruturar seus crimes para ficarem o mais encobertos possível. Ela sabia organizar todos os detalhes necessários para evitar chamar atenção para si mesma. Sua sentença foi de 6 meses de trabalho forçado na prisão de Shepton Mallet, a penitenciária mais famosa e violenta da Inglaterra. Neste episódio, exploraremos a rápida tentativa de Amélia de trabalhar honestamente depois de sua estada na prisão e como sua ganância insaciável a levou a assassinar centenas de bebês. Após ficar 6 meses na prisão de Shepton Mallet em 1879, Amélia Dyer estava visivelmente abalada. Os meses de trabalhos forçados, desfiando estopa de 6 a 8 horas por dia, acabaram com ela. Isso sem falar da dolorosa crise de abstinência pela qual deve ter passado sem usar o ópio por quase todo o ano. Mas enquanto uma difícil passagem em uma das prisões mais famosas pela sujeira convenceria qualquer uma a parar de matar bebês por dinheiro, a experiência apenas apimentou a carreira criminosa de Amélia Dyer. Quando Amélia voltou da prisão para casa, tentou ganhar a vida honestamente, pelo menos por um curto período. Amélia voltou para um de seus primeiros trabalhos, um ofício que tinha aprendido na adolescência, quando viveu com a sua tia, a confecção de espartilhos. Ela conseguiu emprego como chefe da confecção de espartilhos em um albergue. Assim como com o trabalho de enfermeira, as horas eram longas, árduas e pagavam pouco. Como esperado, Amélia não ficou muito tempo nesse emprego. Além do problema financeiro, Amélia ser chamada de fazendeira de bebês de Totterdown tornava tudo difícil para sua família. Acredita-se que a investigação forçou a filha de Amélia, Ellen, a fugir. Poucas vezes se ouviu falar dela novamente. Amélia e William, o segundo marido de Amélia, decidiram se mudar com a família para longe de Totterdown. Mas sem trabalho estável, foram forçados a se mudar de um canto para outro nos arredores de Bristol, nunca ficando muito tempo em uma casa. Durante 3 anos, Amélia tentou e fracassou em sua tentativa de viver dentro da lei. O golpe final veio em 1884, quando ela abriu um mercadinho. O rápido fracasso da loja convenceu Amélia de que ganhar um salário honestamente nunca seria para ela. Ela se tornou ainda mais cínica a respeito de suas possibilidades. E no fundo, ela sempre soube como era fácil ganhar dinheiro com uma fazenda de bebês. Então, em 1884, ela começou a aceitar os bebês. Entretanto, ela estava determinada a nunca mais ser pega e decidiu mudar seus métodos para evitar qualquer tipo de suspeita. Primeiro, Amélia começou a procurar mulheres de uma classe mais respeitável. Diferentemente das mulheres pobres que procuravam se livrar do peso financeiro das crianças, as novas clientes de Amélia queriam esconder a evidência de um caso extraconjugal. E com uma base de clientes mais ricas, cobrou um preço mais alto. Ela começou a cobrar 80 libras por bebê, e em praticamente todas as cartas que respondeu, insistia na adoção direta no lugar de abrigo temporário. Amélia mudou também seus métodos de assassinato e de como se desfazer dos corpos. A percepção pública do infanticídio havia mudado desde sua última fazenda de bebês, 5 anos antes. Agora, se um bebê aparentasse ter sido abusado, era possível fazer uma denúncia às autoridades e a cuidadora enfrentaria as consequências legais. Se Amélia fosse pega com um bebê aparentemente doente, poderia ser punida por negligência. Ela sabia que a última coisa de que precisava era de mais exposição. Mas Amélia também percebeu que quanto mais rápido se livrasse de um bebê, mais rápido pegaria outro. No lugar de matar os bebês envenenados ou de fome, ela começou simplesmente a estrangulá-los. Pegava um pedaço de fita, enrolava no pescoço do bebê e puxava até o bebê parar de respirar. Quando o bebê morria,
Amélia nem procurava um médico para o atestado de óbito. Simplesmente colocava o bebê em uma caixa ou uma bolsa, colocava tijolos para fazer peso e jogava dentro do rio Tâmisa. Mais tarde, Amélia admitiu que tinha prazer em ver os bebês sofrendo até a morte. É possível que, em algum momento, ela pudesse ter sido diagnosticada com transtorno de personalidade sádica. Tal diagnóstico controverso, incluído apenas no Manual de Transtornos Mentais, Diagnóstico e Estatístico, terceira edição revisada, diz que um dos traços da TPS inclui a diversão ou o prazer no sofrimento psicológico ou físicos de outros. Amélia não só tinha prazer em matar suas vítimas, mas com cada bebê que assassinava, mais dessensibilizada ficava com o ato em si. Outra especulação bem difundida é de que seu vício em ópio, que tinha voltado com força total em 1884, possa ter amortecido o horror de assassinar bebês. O ópio gera uma sensação de euforia quando usado em altas doses. A sensação de euforia pode ser a causadora do prazer que Amélia às vezes sentia quando estrangulava os bebês. Pelo restante dos anos 1880, Amélia e sua família se mudaram de casa em casa aos arredores de Bristol. Em cada casa, ela montava uma fazenda de bebês. Além das mudanças frequentes, Amélia e sua família enfrentavam novos problemas. Por 6 anos, a família viveu confortavelmente e não sofreu nenhum sinal de crise financeira ou investigação das autoridades. Mas as coisas estavam para mudar. Como cuidadora de bebês, Amélia fazia um acordo com suas clientes. Geralmente ficava entendido que elas nunca mais veriam seus bebês. Mas mesmo com as pressões sociais sofridas pelas mulheres das classes mais altas, nem todas elas queriam cortar os laços com seus filhos ilegítimos. De forma geral, Amélia conseguia driblar as mulheres que queriam ver seus bebês. Mas no início de 1890, uma governanta jovem, educada e anônima da cidade de Exeter entrou em contato, iniciando uma série de correspondências com Amélia que viriam a mudar a vida de Amélia para sempre. A governanta contou que tinha engravidado e que o pai da criança era o filho de seu patrão. Foi sugerido o casamento dos dois, mas seu patrão odiou a ideia, pois acreditava que a governanta era de classe mais baixa que eles. O filho foi forçado a se mudar e a governanta ficou desempregada. Amélia concordou em receber 15 libras pela criança. O pagamento final seria 2 meses após o nascimento do bebê. A governanta foi morar com Amélia e sua família numa casa em Horfield, perto de Fish Ponds. Naqueles 6 meses, Amélia convenceu a governanta a confiar totalmente nela. Prometeu que cuidaria do bebê como se fosse seu filho. A governanta acreditou piamente na promessa. Perto do fim do verão, a governanta deixou a casa dos Dyers. Poucas semanas depois, ela voltou para efetuar o pagamento final, mas as coisas rapidamente saíram do controle quando ela pediu para ver seu bebê pela última vez. Amélia mostrou a ela uma criança, mas rapidamente a governanta percebeu que o bebê não era seu filho. Amélia tentou mentir para se livrar da situação, dizendo que os bebês mudam quando crescem. Mas a governanta não acreditou. Ela procurou no quadril do bebê uma marca de nascença que lembrava que seu bebê tinha, e seus medos se confirmaram. Aquele não era o seu filho. A governanta se recusou a pagar 1 centavo a Amélia até que pudesse ver seu verdadeiro bebê. Ela mal sabia que a criança já estava no fundo do rio. Amélia tinha um problema nas mãos. Durante dias, Amélia foi perseguida pela governanta. Para complicar as coisas, o pai do bebê tinha recentemente recebido permissão para se casar com a governanta e começou a também exigir respostas de Amélia. Ela estava encurralada. Desesperada, ela disse à governanta que tinha dado seu bebê para um casal que vivia em uma fazenda. O casal tinha visto Amélia com o bebê na plataforma da estação ferroviária e a convenceu a entregar imediatamente o bebê a eles. Céticos, a governanta e o marido não acreditaram e resolveram seguir a pista. É óbvio que tal pista não levou a nada. Poucas semanas depois, o casal voltava à casa de Amélia. Dessa vez, ela disse para eles que o bebê tinha sido adotado em Bristol. Isso se prorrogou por meses, até que a governanta e o marido finalmente procuraram a polícia.
No início de 1891, a polícia fez uma visitinha à casa de Amélia. Só houve um problema. Amélia tinha ido embora. William disse às autoridades que Amélia tinha morrido e que sua fazenda de bebês não existia mais. A polícia acreditou, mas a governanta não. Na verdade, Amélia estava escondida. Ela tinha escapado no meio da noite até uma pensão em Wood Hill, uma bela cidade no litoral, não muito longe de Bristol. Lá ela se escondeu pela maior parte do ano, trabalhando como enfermeira. E, surpreendentemente, gostou do período no exílio. Foi a época de sua vida onde teve mais paz e tranquilidade. Mas isso não durou muito tempo. Amélia logo descobriu que William tinha perdido o emprego e que a família estava sem dinheiro. Assim, ela retornou para Bristol e abriu novamente sua fazenda de bebês. Com medo da governanta que a perseguia, ela e William mudavam de casa constantemente, nunca ficando muito tempo em um endereço. Mas, em outubro de 1891, a sorte de Amélia virou. A governanta finalmente a encontrou e levou a polícia até ela. Mas o confronto não colocaria Amélia na prisão. No lugar disso, ela iria para um hospício. Depois de um ano fugindo da governanta, Amélia Dyer, com 55 anos, se encontrou cara a cara com sua inimiga, acompanhada por policiais em outubro de 1891. Eles a perguntaram o paradeiro do filho da governanta e Amélia sofreu para conseguir responder. Ela voltou à sua história original sobre ter entregado o bebê a um casal na plataforma da estação. Mas sua história tinha muitos buracos. Mesmo assim, nem a polícia, nem a governanta tinham evidências contra Amélia. Assim, as autoridades não podiam fazer nada. Mas o encontro incomodou Amélia e ela ficou histérica. Amélia começou a reviver os 6 meses horríveis de trabalhos forçados em Shepton Mallet, e isso era demais para ela. Naquela noite, ela tentou se suicidar. William chegou do trabalho e encontrou Amélia contorcendo-se no chão com marcas de cortes na garganta. Ela afirmou ouvir vozes que mandavam ela se matar. Por aproximadamente um mês, a filha de Amélia, Polly, cuidou de sua mãe enquanto ela vivia uma crise nervosa. William estava trabalhando fora, então Polly cumpria sozinha sua função. Amélia continuava a ouvir vozes e uma vez até atacou sua filha, Polly. Amélia provavelmente sofria de transtorno de estresse pós-traumático, ou TEPT, devido a seus 6 meses na prisão. De acordo com a doutora Ligie Thomas, os sintomas de TEPT incluem reviver um evento traumático, evitar qualquer coisa que traga lembranças de tal trauma, inquietude e irritação anormais, estresse constante, sentimentos de tristeza ou depressão na maior parte do tempo e sentimentos de culpa ou raiva por outras pessoas supostamente responsáveis pela situação presente. A ameaça da possibilidade de voltar à prisão teoricamente fez Amélia reviver sua época em Shepton Mallet e causou um colapso mental. Mas Amélia também tinha se mostrado inteligente, calculista e manipuladora. Ela tinha testemunhado a deterioração mental da mãe e passou um tempo trabalhando como enfermeira em um hospício. Ela sabia que a vida de um paciente em um hospício era bem melhor que a vida de um prisioneiro. Apesar de ter ficado abalada pela passagem na prisão, Amélia nunca tinha mostrado antes sinais de TEPT. Foi apenas depois da polícia bater em sua porta que ela subitamente adoeceu. Isso fez com que se especulasse se o colapso mental de Amélia não era totalmente inventado. Se ela fosse enviada ao hospício, a polícia poderia sossegar ou, pelo menos, acreditar que ela não tinha ideia do que havia acontecido com o bebê da governanta. Depois de semanas com mau comportamento, William decidiu chamar um médico para examinar Amélia. O médico, Dr. David Bernard, afirmou que Amélia era um perigo para si mesma e para a família. Ele a internou no hospício do condado em Gloucester, a 50 quilômetros de sua casa na época, em Eastville, Bristol. Mas na prática, o sistema era usado de forma abusiva. Não há registro de ordem legal de um magistrado para a admissão de Amélia Dyer no hospício do condado em Gloucester. A carta do Dr. Bernard parece ter sido suficiente. Amélia chegou ao hospício no meio de novembro de 1891. Depois da admissão, o estado mental de Amélia mudou drasticamente.
Ela não reclamava mais das vozes, nem atacava violentamente as pessoas ao redor. Na verdade, ficou conhecida por ser quieta como um camundongo. Parecia que Amélia era perfeitamente sã. Existe também a possibilidade de que ela estivesse sofrendo a abstinência de ópio. A droga tem a capacidade de tornar as pessoas extremamente voláteis e agressivas, e talvez o estresse da visita da polícia tenha levado Amélia a abusar ainda mais da substância nas semanas seguintes, quando seu comportamento se descontrolou. No hospício, Amélia não tinha mais a droga. Como o ópio saiu de seu sistema, isso pode ter afetado o modo como Amélia agia no hospício, desligando-a do mundo ao seu redor. A vida em um hospício vitoriano era baseada na rotina. Amélia recebia 3 refeições por dia, às 7 da manhã, ao 12:30 e uma refeição no início da noite, antes de ir para a cama. Geralmente era chá e pão. Quando estava recebendo tratamentos, Amélia era forçada a trabalhar ou na lavanderia ou na costura. Como ainda era escasso o conhecimento sobre doenças mentais, o tratamento-chave para os residentes era tentar relaxá-los. A rotina diária era vista como uma maneira de evitar que os pacientes ficassem agressivos e irritados. Era tedioso, mas isso mantinha Amélia longe de problemas e fora da prisão, e ela gostava disso. Mas sua passagem no hospício não foi longa. Ela rapidamente se recuperou em janeiro de 1892. Teve alta e voltou para casa. Ela se mudou de volta para Totterdown e, imaginando que o caso da governanta tivesse ficado no passado, imediatamente abriu sua fazenda de bebês. E apesar de parecer absurdo dadas as circunstâncias, no ano de 1892, o número de bebês que ela recebeu aumentou. Parece que, àquela altura, Amélia estava viciada no dinheiro que ganhava com os bebês e, do mesmo modo, viciada em ópio. Nessa época, o relacionamento de Amélia e William começava a se desgastar. Para Amélia, William sempre foi inferior a seu primeiro marido, George. Ela não dava valor às opiniões dele, o que ficou evidente quando sua filha Polly começou a flertar com um homem chamado Arthur Palmer. Arthur era um pouco mais velho que Polly e era um verdadeiro cavalheiro. Ele tinha uma loja de produtos luxuosos. Arthur buscou a permissão de William para se casar com Polly, mas, no lugar disso, Amélia deu a sua permissão sem o consentimento de William. Ela ignorava William totalmente e focava em sua fazenda de bebês. Durante 1893, Amélia continuou a receber bebê após bebê. Dizem que a casa estava repleta deles. Amélia, sempre um passo à frente, conseguia não chamar atenção, mas isso mudou em dezembro de 1893. Dias antes do Natal, Amélia Dyer abriu a porta de casa e encontrou um fantasma do passado. Para seu horror e choque, a governanta e seu marido tinham aparecido. Fazia quase 2 anos que Amélia não os via. De alguma maneira, eles a tinham encontrado. E eles ainda queriam saber a verdade sobre o que tinha acontecido ao filho deles. Ninguém sabe exatamente o que aconteceu nesse encontro. Os detalhes foram, como muito da vida de Amélia, perdidos com o tempo. Sabe-se que o encontro foi breve. E quando a governanta e o marido foram embora, Amélia foi buscar ópio. Polly alega que Amélia saiu e voltou com droga suficiente para matar alguém. Amélia estava mesmo com medo, e dessa vez parece que sua intenção de cometer suicídio era verdadeira. Amélia teve um colapso nervoso. Ela tomou uma dose letal de ópio. William procurou 2 médicos que Amélia atacou violenta e repentinamente. Parece que ao perceber que sua tentativa de suicídio tinha falhado, Amélia imediatamente alegou insanidade. Enquanto os médicos tentavam dominá-la, ela afirmou que as vozes diziam para ela se ferir. Ela até afirmou que ouvia pássaros não existentes. Os médicos viram o suficiente e recomendaram que ela voltasse ao hospício. Com o consentimento de um juiz, Amélia Dyer foi internada no hospício do condado de Somerset, em Wells. Mas em menos de um mês, ela teve alta. No fim de janeiro de 1894, Amélia tinha voltado para casa. Mas a reunião da família seria breve.
Por razão desconhecida, Amélia decidiu deixar William e levou os filhos com ela. Durante a primeira metade de 1894, Amélia se mudou de casa em casa, nunca ficando em um lugar tempo suficiente para ser encontrada. Pensava na governanta o tempo todo. E, mesmo assim, Amélia continuou a receber bebês. Ela se recusava a buscar outra forma de renda. Mas, se Amélia pensava que se mudar constantemente era o bastante para escapar de sua arqui-inimiga, estava errada. 4 meses depois de voltar do hospício de Somerset para casa, Amélia foi novamente confrontada pela governanta e a polícia. Mais uma vez, não foi registrado queixa. E como em um ciclo vicioso, Amélia tentou voltar ao hospício, mas dessa vez ela dispensou o colapso nervoso. Amélia foi imediatamente para o hospício do condado de Somerset. Apesar do hospício permitir que ela passasse a noite, os médicos não viram razão para sua internação e a mandaram embora. Decepcionada, Amélia lançou mão do truque que sempre a livrou dos problemas: tentativa de suicídio. Essa tentativa, diferentemente das anteriores, era claramente só para chamar atenção. Amélia tentou se afogar em um lago raso onde a profundidade mal chegava até seu joelho. Ela fingia insanidade e foi descoberta, segundo os policiais, em um estado de agitação e levada para o Hospital Geral de Bristol. Por 2 semanas, Amélia ficou sob observação, mas acabou tendo alta. Os médicos perceberam que ela claramente sofria de melancolia, mas não havia razão para interná-la. É claro que Amélia apelava ao hospício para se sentir segura, mas isso não significa que todos os sintomas fossem forjados. De acordo com o Projeto Now, um centro de recuperação americano, um efeito colateral do vício em ópio é o mal-estar marcado pela depressão e ansiedade. É possível que Amélia estivesse usando mais a droga que o habitual, o que pode ter levado à melancolia. De qualquer modo, Amélia teve outro colapso e disse a Polly e Arthur que ia se afogar. Ela foi internada no hospício do condado de Gloucester, em Wotton. Como em suas outras passagens, essa não durou muito tempo, apesar de mais tarde ela afirmar que a experiência a perturbou. Não se sabe exatamente o tratamento que ela recebeu, mas parece que ele deixou marcas em Amélia até o fim de sua vida. Amélia teve alta do hospício em março de 1895, mas isso não quer dizer que ela estivesse totalmente livre. Apesar de ter ganho uma quantidade significativa de dinheiro com os bebês, as mudanças constantes de endereço e a vida como mãe solteira eram caras. Amélia estava sem dinheiro. Pela primeira vez desde o fim da adolescência, ela estava pobre. Depois de alegar pobreza, ela foi enviada para o albergue Barton Regis, em Bristol. A vida no albergue era monótona e dura. Ela passava os dias tecendo, quebrando pedras ou desfiando estopa. Era desoladora e árdua. Morar em um albergue, apesar de ser duro, pelo menos lhe dava um lugar para dormir. Polly e Arthur tinham se casado e se mudado para longe para Plymouth. Por causa disso, Amélia não tinha para onde ir, apesar de ser possível que Amélia tenha escolhido ficar na pobreza por um tempo, na esperança de não ser encontrada. Ela pensava na governanta o tempo todo. Enquanto estivesse no albergue, era apenas uma miserável de 59 anos. Era horrível, mas era seguro. Entretanto, a busca por segurança não conseguiu deter o amor que Amélia Dyer tinha pelo dinheiro. Aparentemente, todo o tempo no albergue, ela planejava voltar a cuidar de bebês. Como Paul e Arthur tinham ido embora, ela precisaria de uma nova assistente e encontrou uma senhora miserável de 70 anos chamada Jane Smith. Vamos conhecer a mulher que ajudou Amélia temporariamente antes de causá-la muita dor. Em 1895, enquanto vivia no albergue de Barton Regis, Amélia Dyer, aos 59 anos, conheceu Jane Smith e imediatamente soube que conseguiria convencer a idosa tímida a ajudá-la quando começasse sua próxima fazenda de bebês. Jane era uma viúva que dependia do albergue para sobreviver. Quando Amélia contou a Jane sobre o trabalho da fazenda de bebês, a convenceu de que era uma profissão nobre e virtuosa.
Elas ajudariam garotas jovens a tirarem um peso das costas. Jane Smith acreditou em Amélia. Amélia até prometeu que elas morariam juntas pelo resto de seus dias como irmãs. Jane Smith concordou. Elas saíram do albergue e foram morar juntas em Fish Ponds. Quase imediatamente, Amélia começou a publicar anúncios buscando bebês. Fazia muito tempo que Amélia não via dinheiro de verdade. Já no início, recebeu o máximo de bebês que podia. Naturalmente, Amélia nunca contou a Jane sobre os assassinatos. Quando Amélia saía de casa com um bebê e voltava com outro diferente, Jane pensava que fazia parte do trabalho. Ela confiava totalmente em Amélia. Amélia tinha criado um esquema de negócio familiar tocado por mãe e filha. Ela convenceu Jane que a deixasse chamar de mãe ou vovó Smith. Isso levava as jovens mães a pensar que lidavam com duas senhoras doces e inofensivas que encontrariam um lar amoroso para as crianças não desejadas. Amélia manteve sua velha tática de mudar de casa em casa a cada poucos meses. Ela não deixaria que a governanta novamente atrapalhasse seu trabalho. Em algum momento, elas se mudaram para o número 45 da Kensington Road, em Reading, Berkshire, perto do rio Tâmisa. Por quase 30 anos, Amélia Dyer havia conseguido evitar ser detida por assassinar cerca de 300 bebês. Mas tudo tem um fim. Eveline Marmon era uma jovem atendente de bar de 25 anos que tinha dado à luz à pequena Doris Marmon em janeiro de 1896. Em março, ela colocou um anúncio no jornal procurando uma ama de leite. Ao lado do anúncio de Eveline estava um outro anúncio de uma senhora Harding procurando uma criança para ser adotada por um casal. Uma coincidência. A senhora Harding, um dos pseudônimos de Amélia, respondeu ao anúncio de Eveline e convenceu a jovem de que Doris estaria em mãos capazes e boas com ela. Por várias semanas, Eveline e Amélia trocaram correspondência e Eveline cada vez se convencia mais de ter encontrado a pessoa certa para cuidar de sua filha. Amélia viajou para a cidade de Cheltenham para pegar Doris. Quando Amélia chegou, Eveline ficou chocada em ver que a mulher tinha mais de 50 anos. Isso a deixou nervosa. Mas os medos de Eveline desapareceram quando ela percebeu como Doris gostava de Amélia. Por 10 libras, Amélia levou Doris e prometeu a Eveline que ela poderia ir a Reading quando quisesse ver a bebê. Poucos dias depois, Eveline receberia uma carta de Amélia dizendo que tinham chegado bem. Eveline respondeu, perguntando como Doris estava. Ela nunca recebeu uma resposta. Amélia nunca voltaria para Reading com Doris Marmon viva. Ao invés disso, ela pegou o trem para Willesden, nos arredores de Londres. Ali visitou sua filha Polly. Enquanto estava na sua casa, Amélia pegou um pedaço de fita, enrolou no pescoço de Doris e puxou até que a bebê parasse de respirar. No dia seguinte, Amélia decidiu matar outro bebê sob seus cuidados, Harry Simons, enquanto ainda estava com Polly. Entretanto, não tinha fita nova para usar no pescoço de Harry. Então Amélia decidiu usar a mesma fita que tinha usado em Doris. Ambos corpos foram colocados em uma bolsa junto com tijolos para adicionar peso. Ela voltou para Reading e quando o trem chegou na estação, Amélia rapidamente foi até a ponte sobre o rio Tâmisa e jogou a bolsa no rio. Amélia estava satisfeita com ambos assassinatos. Tinha certeza que não tinha deixado nenhuma pista. Ela não sabia que sua cúmplice, Jane Smith, suspeitava de algo. Nos meses que antecederam o assassinato de Doris, Jane Smith tinha começado a sentir que algo estava errado. O número de bebês que chegavam e partiam tinha aumentado demais. Porque os bebês para quem ela dizia boa noite não eram os mesmos bebês que encontravam de manhã. Havia algo errado. Caminhando um dia, Jane passou por uma loja que exibia fotos na vitrine. Jane ficou nauseada ao perceber que as imagens eram de bebês que tinham sido abusados. Ela não sabia, mas tinha passado em um escritório da Sociedade Nacional contra a Crueldade contra Crianças, uma organização recém-criada cuja missão era proteger as crianças do mal. Jane chorou vendo as imagens. A esposa de um oficial da organização
Charles Bennett viu Jane pela vitrine e foi consolá-la. Jane contou à Sra. Bennett sobre o estranho tráfego na casa e que ela estava começando a pensar que sua amiga não tivesse encontrado pais adotivos para os bebês desaparecidos. A Sra. Bennett garantiu a Jane que seu marido iria investigar. Daquele momento em diante, Charles Bennett tornou-se uma sombra de Amélia. Semanas depois, a casa de Amélia começou a cheirar mal. Jane foi a primeira a notar, mas Amélia disse que não era nada. O mau cheiro só aumentava. Amélia sabia qual era a fonte do cheiro. Era o corpo de Elaine Frey, uma bebê que Amélia tinha adotado por 10 libras. Por razões estranhas, Amélia não se desfez do corpo de Helena imediatamente. Por aproximadamente 3 semanas, o corpo ficou se decompondo em um pacote na casa dela. Nas primeiras horas de 20 de março, Amélia finalmente pegou o pacote mal cheiroso com o corpo apodrecido de Helena e jogou no rio Tâmisa. Em um ato de puro descuido, Amélia não checou para ver se o pacote tinha afundado e simplesmente saiu andando. Naquela manhã, um barqueiro local que passava no rio viu algo flutuando perto da margem. Usando seu gancho, içou o pacote da água e, curioso, o abriu. Conforme tirava as camadas de papel pardo, lentamente apareciam partes de uma perna e de um pé humano. O barqueiro rapidamente buscou as autoridades. O policial James Anderson, detetive em Reading, acabou de desembrulhar o pacote junto com um cirurgião e descobriu o corpo de Helena Frey. Ficaram horrorizados de encontrar um bebê com um pedaço de fita amarrado no pescoço, uma clara indicação de homicídio. O policial Anderson notou uma etiqueta da estação ferroviária de Temple Meads, em Bristol, dentro do pacote. Após inspecionar, ele logo descobriu algo escrito à mão, que, por sorte, a água não tinha apagado. A anotação continha um nome e um endereço. Sra. Thomas, 26 Pigots Road, Lower Caversham, Reading, Oxon. 26 Pigots Road era o endereço onde Amélia morou durante as primeiras semanas de 1896. O policial Anderson foi até a estação Temple Meads e um funcionário identificou não apenas o papel do pacote, mas também contou que a Sra. Thomas tinha se mudado para 45 Kensington Road. O policial Anderson e o sargento Harry James deram início a uma investigação. Vizinhos da Pigots Road confirmaram que a Sra. Thomas tinha morado lá e que parecia haver um constante entra e sai de bebês na casa. O mais interessante para a polícia foi saber que a antiga residente também estava no radar da Sociedade Nacional contra a Crueldade contra Crianças. O quebra-cabeça estava se montando, mas, temendo afugentar a suspeita, a polícia decidiu preparar um flagrante. Nos primeiros dias de abril, a polícia tentou pegar Amélia usando uma mulher jovem procurando adotantes, mas Amélia tinha saído da cidade para visitar Polly. 2 dias depois, em 2 de abril, Amélia voltou e encontrou com a isca da polícia. As duas começaram a negociar e um bebê seria entregue no dia seguinte. Mas em 3 de abril, sexta-feira santa, Amélia não recebeu uma jovem mulher buscando pais adotivos para seu bebê, mas sim o policial Anderson e o sargento James. A polícia fez buscas na casa e descobriu evidências contra a Amélia por todos os lados. Rolos de fitas, roupas de bebês, uma lata que, julgando pelo cheiro, tinha sido claramente usada para esconder um bebê estrangulado. Anderson e James ficaram enojados e prenderam Amélia no local. No dia seguinte, ela seria acusada de assassinato. A polícia descobriu cartas e chegou a Polly e Arthur. Acreditando que Arthur fosse cúmplice de Amélia, a polícia o prendeu também, mesmo com ele alegando não estar envolvido. 1 mês depois, Polly foi presa após acidentalmente revelar sua própria fazenda de bebês que tinha resultado na morte de uma criança. Nas semanas seguintes, mais corpos foram descobertos no rio Tâmisa, incluindo a bolsa com Doris e Harry, as 2 vítimas finais de Amélia. 50 bebês foram descobertos no Tâmisa entre Reading e Londres. Amélia disse para a polícia: "Vocês reconhecerão os meus pela fita no pescoço."
Depois de saber da prisão de Arthur e Polly, Amélia começou a temer que seus crimes incriminassem sua filha e seu genro. Em um ato raro e estranho de bondade, Amélia Dyer escreveu uma confissão onde inocentava Polly e Arthur. Mas ela ainda tentava se livrar da forca. Durante seu julgamento no Old Bailey, Amélia declarou insanidade e alegou que era hereditário. Ela até mesmo citou suas várias passagens em hospícios como prova. Os médicos que examinaram o estado mental de Amélia alegaram que ela estava longe de ser insana. O testemunho que mais incriminou Amélia foi o do homem que disse ter visto ela chegar ao rio com a bolsa que continha Helena e partido sem a bolsa. O júri levou 4 minutos e meio para chegar ao veredito. Culpada. Sua sentença: morte por enforcamento. Em 10 de junho de 1896, Amélia caminhou até a forca na prisão de Newgate. Seu carrasco, James Billington, perguntou se Amélia queria falar algo. Amélia respondeu: não tenho nada a dizer. Assim, Billington colocou o saco em sua cabeça, a corda em volta de seu pescoço. Às 9 da manhã, Amélia Dyer foi enforcada. A assassina de bebês de Reading, como ela seria denominada nos jornais, estava morta. O julgamento e a execução de Amélia levou o povo a exigir uma lei mais rigorosa para adoções. O parlamento permitiu que as autoridades locais vigiassem intensamente as fazendas de bebês, mas, apesar dos esforços, o tráfico de crianças não pararia. Nos 10 anos após a morte de Amélia, 3 cuidadoras de fazendas de bebês seriam julgadas culpadas e executadas por assassinato. Depois de sua morte, a mitologia em torno de Amélia Dyer cresceu. Chegaram a especular que Amélia Dyer também fosse Jack, o estripador, pois o período dos crimes coincidia. A teoria era de que as prostitutas que Jack, o estripador, assassinou eram, na verdade, mulheres que procuraram Amélia para fazer aborto. Mas apesar de ser uma ideia interessante, não há nenhuma evidência que confirme isso. Amélia se foi, mas seu legado não foi esquecido. Em 1898, 2 anos após a execução de Amélia, um embrulho de papel pardo abandonado foi encontrado em um trem. Dentro do pacote, uma menina de 3 semanas. Felizmente, essa menina ainda estava viva. Os investigadores descobriram que uma mulher chamada Jane Hill tinha respondido um anúncio de uma senhora Stewart, oferecendo-se para adotar a menina por 15 libras. Os detetives encontraram a senhora Stewart e interrogaram a ela e a seu marido. Logo, eles descobririam que senhora Stewart era um pseudônimo. O verdadeiro nome da dona da fazenda de bebês era Polly, esposa de Arthur Palmer. Tal mãe, tal filha. Polly provavelmente tinha aprendido com os erros da mãe e tentava continuar o legado cinzento da família, matando crianças, embolsando dinheiro e descartando os corpos no rio Tâmisa.